tema agora é reforma tributária. É o assunto de uma entrevista do repórter Almir Costa com o senador Jorge Cajuru, do PSB, vice-líder do governo no Senado Federal. Olá, o senador Jorge Cajuru, que está aqui ao meu lado, é o vice-líder do governo no Senado Federal e também o líder da bancada do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é da base do governo Lula e que está empenhado também na aprovação da reforma tributária. Senador, algo que já se discute há mais de 30 anos neste país, que até agora não saiu, mas que tudo indica agora, o governo, o Congresso, os políticos querem que essa reforma saia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao senhor por estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante. E eu queria saber inicialmente do senhor qual o impacto que essa reforma deve trazer para todos nós, especialmente para um estado como Goiás. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Primeiro, você sabe do respeito que tenho por ti. Prazer em revê-lo, Almir. Deus e saúde a todos e todas da TV Serra Dourada, um Goiás de audiência. Bom, primeiro, o impacto vai depender muito do texto. Há vários textos já apresentados desde o início de meu mandato em 2019. Para mim, o melhor de todos hoje é do senador paranaense Oriovisto Guimarães, é o mais completo. Esse impacto, ele é preocupante, porque vocês aí do outro lado precisam saber. Almir, hoje nós temos quem é patriota e pensa no país, não que seja governista, que é meu caso, eu quero o melhor para o Brasil. E do outro lado você tem uma maioria de uma oposição que ela não é oposição ao governo Lula, ela é oposição ao país, ou seja, quanto pior, melhor. Ela não quer uma reforma tributária justa, porque para mim a legislação ela tem que ser uniforme, clara, simples, que abarque União, estados e municípios. O sistema tributário, eu estou aqui antecipando a você em primeira mão para todos e todas da TV Serra Dourada, um pronunciamento que vou fazer em breve sobre a reforma tributária lá na tribuna. O sistema tributário é com o mínimo de exceções, a transparência e a clareza para o consumidor a respeito do quanto paga de tributos. O processo de transição simplificado, responsável com regras claras e no menor espaço de tempo possível. Para resumir essa sua primeira colocação, em relação ao impacto, se em 2019 não tivessem engavetado os meus dois primeiros projetos, que na época tinha 56 votos, ou seja, venceria por maioria tranquila. O primeiro era até quem ganha 5 salários mínimos não pagaria imposto. Até 5, hoje é até 2, até 5. Segundo, taxação das grandes fortunas, mas sabendo respeitar empresários que pagam impostos, que não sonegam, que geram emprego e que querem ajudar o país. Em Goiás temos vários exemplos. Uma outra questão que preocupa muito o governo de Goiás, e o governador Ronaldo Caiado está empenhado em enfrentar isso, em discutir isso e ver qual é o resultado que vai sair dessa reforma, é a possibilidade da extinção ou da redução drástica dos incentivos fiscais. O senhor sabe, nós todos sabemos, que Goiás está crescendo, está se industrializando, está mudando a sua matriz de investimentos graças aos incentivos que está atraindo muitas empresas que vêm de fora para poder investir em Goiás. A previsão é disso acabar. O que o senhor acha que vai acontecer com Goiás se isso realmente passar na reforma? Isso vai ser um desastre. Isso vai ser a falência de todos os estados. A minha preocupação maior, evidentemente, é com Goiás. Ronaldo Caiado é, para mim, disparado o maior governador da história de Goiás. Eu tenho conversado muito com ele sobre esse assunto. Eu tenho a participação como líder em um bloco com 32 senadores. Somos PSB, PDT, PT e Solidariedade. Portanto, é um grupo forte. Nós estamos em uma sintonia sobre isso. Por quê? A reforma tributária querer cobrar mais dos grandes empresários e querer que eles paguem impostos, como diz o ministro Haddad. Cajuru, se todos pagarem os impostos, o Brasil nunca vai quebrar, Cajuru. O Brasil não terá problema, Cajuru. Agora, é preciso pensar que o incentivo fiscal,
ele é fundamental, no caso de Goiás, para quem gera emprego. E uma coisa é incentivo fiscal, a outra que vocês não podem nunca confundir, e eu sei que você não confunde, Almir, é perdão fiscal. Porque Goiás já teve o vexame de perdão fiscal na última hora do Natal de 20 bilhões. Nem vou falar o nome da empresa, todos já sabem. Nós já tivemos isso. Isso é perdão fiscal, ou seja, isso é escândalo fiscal. O incentivo não. O incentivo é para que você tenha empresas aqui. Uma empresa chinesa fortíssima não vai ficar em Brasília, ela quer ficar exclusivamente em Goiás, pagando impostos e gerando milhares de empregos. Graças aos incentivos. Exatamente, graças aos incentivos. Ela vai ficar entre as duas maiores de Goiás. É uma empresa que eu consegui trazer da China. E isso pode se perder. Claro, porque se ela não tiver, ela não vai querer ficar, não é em Goiás. Ela não vai querer ficar no Brasil. Até porque, né, senador, essa questão dos incentivos, ela não é uma briga nacional, né, a chamada guerra fiscal, né? Essa é uma questão que transcende o Estado, transcende o município, né? Porque hoje a gente fala de mercado global. Sim. O país hoje é um grande exportador, principalmente de matérias-primas. Então, assim, se você tira esses incentivos, você tira a capacidade desses estados de sobrevivência, né? E isso, na sua visão, gera um problema muito grande de falta de arrecadação, de estímulo à pobreza, ao desemprego? Bom, isso não há dúvida. O parlamentar que tiver dúvida sobre isso, ele não está preparado para o cargo dele, ou seja, o cargo é maior do que ele. E nós temos vários exemplos no país em que o cargo é maior do que o parlamentar. Nós vamos ter, pode ter certeza, até o primeiro trimestre do ano que vem, mais de 100 mil empregos gerados na indústria, no comércio e no agronegócio. Senador, voltando à reforma, tem uma outra questão que é muito preocupante também, é a questão da criação do IVA. O IVA, para quem não sabe, é o Imposto de Valor Agregado. Ele já vem sendo adotado em vários países, em vários continentes, mas aqui na Argentina, do lado, não deu certo, né? Um problema que está ainda em discussão lá também, que está sem uma solução. Que seria a aglutinação do ICMS, que é o imposto estadual principal, e o ISS, que é o principal imposto municipal. O que o senhor acha disso, se isso realmente acontecer, que a arrecadação seja concentrada no governo federal e os estados e municípios percam essa possibilidade de administrar essa principal receita? Isso não é um problema também? Do mesmo jeito que você, Almir, e vocês aí do outro lado, senhoras e senhores, meus únicos patrões, levantou a questão dos incentivos fiscais. Essa é uma outra preocupação, a do IVA. Primeiro, você tem que ir à Argentina saber por que eles não querem, perfeito? Quais são os motivos, que obviamente serão os mesmos nossos. Isso vai ser um prejuízo aos estados e municípios. Isso tem que ser bem discutido. Felizmente, eu vivo mais no Senado do que na Câmara, prazerosamente. Não vou dizer maioria, mas um número considerável de senadores preparados, bons empresários, que estão pensando no melhor para o país, que não tem lado político, não estão preocupados de Bolsonaro, de Lula, é a preocupação com o país. IVA não, então? Não, eu iria concluir dizendo para você, esses empresários todos são unânimes. O meu bloco, os 32 que eu participo, não. Perfeito? Porque todos são senadores de estados. Como que eles não vão respeitar as suas populações? Então isso aí nós vamos colocar para o ministro Haddad de forma clara. Agora, rapidamente, não fiquem preocupados. O governo Lula vai surpreender. O ministro Haddad também vai surpreender. Nós teremos um bom texto da reforma tributária. O arcabouço fiscal vai ser importantíssimo para o país. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque o Lula sabe, gente, que ele não pode errar, e principalmente na economia. Depois vem a corrupção. Se ele errar economia e corrupção, ele tem que ir embora do Brasil. Ele vai ter um fim de carreira melancólico. E você pode falar mal do Lula à vontade, mas você ignorar que ele é um animal político, não tem como, né? Agora, senador, muito se fala que essa reforma ela vai dar um cheque em branco para estados e municípios que não se sabe o que virá nela. O senhor diria o quê? Que está havendo uma preocupação realmente para que
não haja prejuízo para os estados e municípios, porque a vida acontece aqui, né? Aqui na cidade, aqui no estado. E em vez de trazer prejuízo, nós vamos ter melhoria, ou seja, redução de carga tributária, desburocratização e chances realmente efetivas para alcançar aquele objetivo de crescimento do PIB de 15%? E como isso é possível? Sem esse tripé que você colocou, ou seja, esses 3 pontos, nós não teremos uma reforma tributária satisfatória. Essa é a realidade. O que é preciso é saber discutir com os estados de uma forma também que o governo federal não seja o feio, o patinho feio da história, perfeito? Os estados são fundamentais, são, mas o governo federal, ele precisa ter o lado dele para ele facilitar a vida de cada estado brasileiro, por consequência dos mais de 5 municípios do país. 5 mil, né? Mais de 5 mil. Quase 6 mil, 5.600, né? Para mim isso fundamental. Eu já ouvi isso do ministro Haddad, já ouvi do ministro Padilha, principalmente do Padilha. Conversamos 1h30 sobre esse assunto. Portanto, eu repito, eu sigo otimista. Se você me permitir rapidamente, por fim desse questionamento, um sistema tributário progressivo, que será o que eu vou falar em breve na tribuna, que onere mais os que têm maior capacidade de contribuir. Sobre esse último item, todos os especialistas, todos que eu conversei no Brasil inteiro, dizem que a carga tributária no Brasil hoje é a mais pesada para quem ganha menos. É a mais pesada. Assim, é natural que um governo voltado para a redução da desigualdade social se empenhe na mudança do quadro tributário. Senador, tem uma outra coisa também que é preocupante nessa proposta de reforma aí, principalmente na questão, voltando aí, portanto, falar sobre a questão dos incentivos fiscais, que é aquela premissa de que os estados têm que se voltar para a sua vocação. Seria o mesmo que dizer que Goiás não tem ou capacidade ou oportunidade de mudar a sua matriz econômica, de diversificar a sua atividade econômica, que tem que ser um estado agropastoril, coisa lá da década de 50, de 40. Isso vai passar também nesse conceito de que a reforma será feita para que, sei lá, São Paulo continue industrializado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás continue só produzindo carne, boi, cana-de-açúcar, soja ou não? Bom, primeiro você precisa respeitar a inteligência de um governador como Ronaldo Caiado, que teve uma ótima secretária da Fazenda, por sinal. Cristiane, né? O nome dela. Cristiane Schmidt. Se você tem um governador responsável, ele vai saber conversar em Brasília, se relacionar em Brasília. O Ronaldo tem feito isso muito bem, porque todos sabem, sem hipocrisia, não há nenhuma chance de haver amizade entre o Lula e o Ronaldo. Porque político, ele guarda rancor no freezer, né? E a briga deles é antiga. E ciúme de homem é terrível. Você sabe bem disso. Agora, os ministros foram alertados e determinados pelo presidente Lula que esqueçam a questão partidária. Tanto que você pode entrevistar o Ronaldo Caiado, ele não foi mal recebido em nenhum ministério. E o que Goiás tem conseguido até agora, eu já te falei aqui, de aeroportos, mais de 1.000 casas, 9 estradas, nenhum outro estado conseguiu. 78 milhões para a segurança pública. E essa história de vocação, então, econômica não vai ser mantida, né? Não, eu tenho certeza que não. Eu já iria completar respondendo a sua pergunta. É mais uma certeza que eu te dou aqui em primeira mão. Isso não vai acontecer de forma alguma. Um outro ponto, que é o de partida para mim, ele envolve, você já tocou nesse assunto, a unificação de tributos no modelo IVA que você falou. Eu também te garanti. Eu disse o não para você. E não sim, perfeito? Que é o imposto sobre o valor agregado. Isso é uma boa notícia, especialmente para o nosso estado de Goiás, concorda? Claro. Então, eu tenho que me preocupar com a reforma tributária? Tenho. Mas 100% eu preciso ouvir Goiás. Eu quero ouvir os grandes empresários de Goiás. Eu não posso chegar para votar e para discutir a reforma tributária em Brasília sem ouvir. Lamento que muitos parlamentares não estejam nem ouvindo
e preocupados em votar contra e ponto final. Eles nem vão ler o texto. Eles vão votar contra, pronto, porque eles querem a qualquer preço a volta do Bolsonaro à presidência da República. Esquecendo, eu não tenho nada contra, sou amigo do Bolsonaro, adoro. Esquecendo que o Bolsonaro tem uma chance enorme de se tornar inelegível e até de ser preso. Então vamos pensar agora, não é em política, e sim no Brasil, meu Deus do céu. No meu caso, eu vou pensar em Goiás. Senador, nós estamos caminhando para o final da entrevista. O senhor falou agora em texto aí. A minha última pergunta é essa. Na sua visão, dentro daquilo que o senhor está sentindo lá e ouvindo o governo, ouvindo governadores, ouvindo todo mundo, qual é esse texto que vai passar? E o senhor acha que o que vai passar lá no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, vai ser bom para o país ou não? Eu repito para você, Almir, eu quero que seja bom para o país. Só que a minha prioridade é ser bom para Goiás. Eu coloquei e disse a você aqui que o melhor texto da reforma tributária, indiscutivelmente, é do senador paranaense, empresário bem-sucedido, Oriovisto Guimarães. Eu coloquei Oriovisto para conversar com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Repito, o maior da história de Goiás. Os dois se entenderam perfeitamente, não houve uma discórdia entre ambos. Tudo o que você muito bem perguntou aqui, porque é difícil você fazer uma entrevista sobre a reforma tributária com maus jornalistas que não sabem perguntar, não é teu caso. Então, aqui eu acho que a gente pôde esclarecer, principalmente sobre Goiás. Nós aqui priorizamos Goiás. O Ronaldo viu o texto, concordou, o texto preenche tudo que nós falamos aqui e muito mais. Perfeito? Eu não tenho nenhuma dúvida que no Senado passará o texto do Oriovisto e na Câmara há uma divisão entre o texto do Oriovisto Guimarães e do deputado federal, que é da minha amada Ribeirão Preto e meu amigo pessoal também, o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Perfeito? Então haverá lá esse confronto. Agora eu estou promovendo para a última semana do mês de junho, eu estou promovendo o encontro do Oriovisto com o Baleia Rossi na minha casa, em Brasília, para que os dois conversem, porque são homens de diálogo. Então, tem pontos que o Oriovisto não concorda no texto do Baleia e vice-versa. Vamos tentar chegar a um denominador comum nesses pontos diferentes e aí teremos, se Deus quiser, um texto esclarecido que o ministro Haddad há de compreendê-lo, que será a votação por maioria tanto no Senado como na Câmara. Baleia Rossi, que, diga-se de passagem, é do MDB, partido que tem ministérios no governo e tal, e que eu acho que esse entendimento será fácil. Senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente vai continuar acompanhando essa questão porque interessa a toda a população, né? Às vezes ela não se informa melhor do que está acontecendo, mas a gente está aqui com esse papel na imprensa de trazer, porque isso mexe com a vida de todos nós, né? Perfeito. Eu que tenho que agradecer o espaço precioso da TV Serra Dourada, pela importância dela em todo o estado de Goiás. Obrigado, Almir, querido. Prazer te ver.